Boa tarde, irmãos, irmãos e irmãs. Veja só, tem uma mensagem contida na Bíblia, certo? Lá no livro de Êxodo, que toda vez que eu lembro dessa mensagem, me renova. Toda vez que eu penso nessa mensagem, renova a minha alma, faz com que eu possa seguir a minha vida adiante. Toda vez que eu me desanimo, ou eu penso em desanimar, que eu lembro dessa mensagem, uma mensagem que foi dada pelo Senhor, eu me renovo. Eu sigo adiante atrás dos meus sonhos. Veja só, se você for lá no livro de Êxodo, no capítulo 14 e seus versículos de 1 ao 15, você vai ver a história de um povo, é o chamado povo de Israel. Um povo sofrido que viveu há muitos anos no Egito, sendo escravizado pelo faraó, certo? Esse povo clamava, esse povo gemia, esse povo clamava ao Senhor pela libertação deles, né? Era um povo que sofria muito, era uma escravidão pesadíssima, o povo gemia de dor. E por conta disso, o Senhor ouviu o clamor desse povo, né? Era um povo que sofria muito, a escravidão pesada, faraó, né? Juntamente com o exército do faraó, maltratava muito o povo de Israel, né? Um povo de Deus. Então, surge Moisés para retirar esse povo daquela escravidão, né? De uma escravidão muito sofrida, certo? Moisés fez diversas tentativas, né? O Senhor orienta Moisés, o Senhor Deus orienta Moisés para a retirada desse povo, né? Para quê? Para levar uma terra que Deus promete, uma terra onde emana leite e mel, uma terra de paz, certo? O clamor desse povo chegou ao Senhor. Então o Senhor pretende, né, resgatar esse povo. E consegue, porque Moisés vai até o faraó, tenta convencê-lo, né? E não foi fácil, né? É tanto que a Bíblia fala de várias pragas, né, que aconteceu naquele tempo, para poder, tanto o faraó como o exército, né, todo o povo, né, ali ver o poder do Senhor. Mas não foi fácil, porque Faraó sempre endurecia o coração, né? Mas enfim chegou um momento, né, onde o povo foi libertado, né? Moisés ouviu as orientações do Senhor e conseguiu libertar o povo, um povo sofrido, né? Como eu falei, de uma escravidão pesadíssima. Então, enfim, o povo vai em direção à terra prometida e sai do Egito, certo? E vai em direção a essa terra que Deus promete, né? E quando vai em direção, eles caminham de dia e de noite. A Bíblia fala que eles caminham de dia e de noite até chegar à terra prometida. Porém, no meio do caminho, eles acampam, certo? Em determinado tempo, eles acampam, porque assim o Senhor pede, perto do Mar Vermelho, lá no deserto. E nisso, ao acampar ali, né? O povo de Israel acampou ali, chegou, digamos assim, aos ouvidos do faraó. O faraó soube que o povo de Israel estava lá acampado e voltou atrás, dizendo: vamos buscar esse povo, vamos trazer de volta Israel, quero de volta os meus escravos, né? Então, o faraó, junto com o seu exército, resolve ir atrás do povo de Israel, porque sabe que eles estavam acampados no deserto, no meio do mar, achou que eles estavam perdidos, mas não estavam, porque Deus sabe todas as coisas, né? E resolve ir até eles. Quando o faraó, junto com o exército, se aproxima, o povo de Israel percebe que os egípcios, né, estavam lá. Para quê? Para resgatar eles de volta para a escravidão. E esse povo de Israel, esse mesmo povo que Deus libertou, que Deus mostrou o seu poder, né, e retirou, né, daquela terra, né, da terra do Egito, uma terra, né, onde eles sofriam muito. Esse mesmo povo temeu na hora. Eles temeu porque ficaram com muito medo quando viram os egípcios se aproximando, né? O faraó junto com o seu exército se aproximando deles. Com isso, foram reclamar a Moisés. Chegaram a dizer: Moisés, você nos tirou da terra do Egito para nós morrermos aqui no deserto. Os egípcios estão ali, né? Foram reclamar a Moisés, né? Moisés tentando acalmar: não, Deus está conosco.
fiquem tranquilos, nada vai acontecer. Assim como Deus vem fazendo isso conosco, né? Deus vem nos guiando, nos protegendo, né? Eles não tirou vocês do Egito, então Ele vai tirar você dessa situação também, vocês dessa situação. Mas o povo ficava com muito medo, porque via, né? O faraó, né, com os egípcios se aproximando. E foram reclamar muito a Moisés. Aí tem uma passagemzinha que fala aqui no capítulo 14 do livro de Êxodo, certo? Aqui no versículo 15, que diz o seguinte: quando aquele povo, o povo de Israel, que é o povo de Deus, temeu, né? Quando percebeu que os egípcios estavam se aproximando para levá-lo de volta, né, para o Egito, né, fazer aquela escravidão, Deus disse a Moisés o seguinte, aqui no versículo 15, Deus diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Perguntou: por que, Moisés? Porque o povo foi reclamar a Moisés, né? Moisés certamente foi falar com Deus. E Deus falou para Moisés: por que, Moisés? Você está clamando a mim? Aí ele vai e diz o seguinte, Deus continua e diz o seguinte: diga aos filhos de Israel que marchem. Deus fala para os filhos de Israel que marchem. Ou seja, sigam adiante, marchem, lutem. Vamos embora, vamos para a terra prometida, não olhe para trás. Eu sou o seu Deus, estou contigo, estou com vocês. Aí ele disse, diga ao povo de Israel que marchem. Quando eu lembro dessa frase, aí eu resolvo marchar. Eu resolvo lutar pela vida, olhar para frente, para os meus sonhos e não olhar para trás. Isso me anima, isso me renova. E em seguida Deus diz o seguinte: e você, Moisés, levanta o seu bordão, seu cajado, né? E sobre o Mar Vermelho, Moisés então levanta o cajado, certo? E as águas do Mar Vermelho se dividem à esquerda e à direita. E o povo, enfim, marcham e vão em direção à terra prometida por Deus. É isso que Ele quer. Ele quer que você marche. Ele quer que você não olhe para trás, siga para frente, olhe para frente. Olhe para os seus sonhos. Deus está contigo. Você precisa fazer sua parte, assim como o povo de Israel fez. O povo de Israel confiou em Deus, então eles marcharam. Eles seguiram adiante, porque Deus está contigo. Então, quando estiver desanimado, triste, lembre-se dessa passagem. Marchem. Deus pede que você marche. Marche que Ele fará a parte dele. Você e Deus juntos é sucesso. Então, eu deixo essa mensagem. Não desanime. Olhe para frente, olhe para Deus. Olhe para o céu. Existe um Deus poderoso que pede que você marche.